Você construiu uma piscina, ampliou a sala ou reformou a cozinha e agora descobriu que precisa atualizar a documentação do seu imóvel? Você não está sozinho. Existe um processo que formaliza no registro oficial tudo o que mudou na sua propriedade, a averbação. Muita gente só esbarra nesse tema quando vai vender o imóvel, solicitar um financiamento ou usar a propriedade em uma operação de crédito e percebe que a matrícula não acompanha a realidade. Quando isso acontece, surgem atrasos, custos extras, em alguns casos até a desistência do negócio, exatamente o que queremos evitar. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que é a averbação do imóvel, por que ela é importante, os tipos de averbação, quando fazer, como realizar passo a passo, quanto custa, as consequências de não regularizar e dicas práticas para concluir tudo isso com mais segurança. Eu sou Stephanie Carvalho, especialista em treinamentos e te ajudo a entender assuntos complexos de forma descomplicada. Vamos começar pelo conceito. A averbação de imóvel é o registro oficial no cartório das mudanças que acontecem na propriedade depois do registro inicial. Pense na matrícula como a certidão de nascimento do seu imóvel. Quando você compra um apartamento, por exemplo, a matrícula traz as informações essenciais: área, localização, número de matrícula, proprietários anteriores. Só que a vida do imóvel não para no dia da compra. Você reforma, amplia, constrói uma garagem, instala uma piscina ou corrige uma medida que estava errada. Todas essas mudanças precisam aparecer oficialmente na matrícula, e é exatamente isso que a averbação faz. Sem ela, para o sistema registral brasileiro, aquela varanda nova, o quarto que virou escritório ou a área de lazer não existem. Por que isso importa? Porque a averbação protege você e quem negocia com você. Se você vende uma casa com piscina, mas a matrícula não menciona a piscina, o comprador pode questionar a legalidade da obra. Bancos também conferem a matrícula para aprovar operações de crédito. Se os dados estão defasados, você pode enfrentar entraves. Existem situações em que a averbação é sempre necessária, como construções e reformas que mudam a área construída, correções de dados como medidas, metragens, endereços, mudanças de uso de residencial para comercial, por exemplo, e a unificação de terrenos vizinhos com o seu lote original. A importância da averbação pode ser vista por 4 ângulos: valorização, crédito, segurança jurídica e organização fiscal. Na valorização real do imóvel, as melhorias só contam oficialmente quando estão averbadas. Se você ampliou a casa, criou uma área gourmet ou construiu uma piscina, é natural que o imóvel valha mais. Mas, sem averbação, esse ganho não se reflete na documentação. Em mercado, documentação completa e atualizada aumenta a atratividade e reduz as objeções. Para ter melhor acesso a créditos, antes de aprovar um financiamento ou um refinanciamento, as instituições financeiras avaliam a matrícula. Se a realidade física, como metragem, estrutura e destinação, não batem com o documento, o crédito pode atrasar, ser negado ou avançar com condições menos favoráveis. Manter a averbação em dia preserva sua capacidade de negociar. E, é claro, a segurança jurídica, já que a averbação é a forma de comprovar que as mudanças seguirão as normas legais. Isso reduz riscos de questionamentos por órgãos públicos, vizinhos ou herdeiros. Em inventários e partilhas, imóveis com documentação atualizada facilitam o trâmite. Por fim, tem o benefício da organização fiscal. Impostos como o IPTU consideram a área construída real. Se você ampliou a casa, mas não averbou, a diferença pode ser cobrada retroativamente com juros e multa. Manter a matrícula atualizada ajuda a manter a conformidade fiscal e evita surpresas futuras. Em resumo, averbar não é só deixar bonito no papel. É cuidar do patrimônio, tornar a venda mais fluida, abrir portas para créditos e reduzir riscos legais e fiscais. A averbação não é única, existem tipos diferentes, cada um para uma necessidade. Vamos detalhar com exemplos práticos o que cada uma cobre. Primeiro, a averbação de construção. É o registro de novas construções no terreno depois da compra original. Vale tanto para quem ergue uma casa, onde havia um lote vazio, quanto para quem adiciona estruturas permanentemente. Garagem, piscina, área gourmet e edículas, por exemplo. Aqui, o documento-chave é o ABITSE, ou Certificado de Conclusão, emitido pela Prefeitura, indicando que a obra seguiu o projeto aprovado
aprovado e está dentro das normas. Segundo, a averbação de reforma. Ela se aplica quando a reforma altera a área construída ou modifica a estrutura original, derrubada ou criação de paredes, redistribuição de cômodos, aumento de metragem, fechamento de varanda, integração de ambientes que impactem a área útil. Importante, pintura e troca de piso não se enquadram. O foco são alterações estruturais. Aqui também é necessário a aprovação prévia da prefeitura e, ao final, o habite-se de reforma. Terceiro, averbação de retificação. Serve para corrigir informações erradas na matrícula, medidas do terreno, áreas construídas, nome da rua, numeração do imóvel, por exemplo. Para comprovar, em geral, por um novo levantamento topográfico e, no caso de endereços, por documentos oficiais da prefeitura que confirmem a numeração atual. Quarto, averbação de demolição. Quando uma estrutura é demolida total ou parcialmente, a matrícula precisa refletir a situação real do imóvel. A exigência aqui é a autorização municipal para demolir e certificado de conclusão da demolição que permite atualizar o registro. Quinto, a averbação de unificação. Para unir 2 ou mais terrenos vizinhos em uma única matrícula. É comum quando o proprietário compra um lote ao lado para ampliar a propriedade. As condições principais são que todos os terrenos devem pertencer ao mesmo proprietário e estar livres de dívidas. A prefeitura precisa aprovar a unificação respeitando regras urbanísticas. Sexto, a averbação de desmembramento. O oposto da unificação. Dividir um terreno grande em lotes menores, cada um com uma matrícula própria. E atenção, o desmembramento deve seguir as regras de zoneamento. Nem toda a área pode ser dividida e há metragem mínima para cada lote. E por último, a averbação de mudança de uso. Atualiza a destinação do imóvel, residencial para comercial, comercial para residencial ou uso misto. Aqui também tem a exigência da aprovação municipal, verificando a compatibilidade da atividade com a região, zoneamento, vizinhança e normas locais. A orientação prática é: averbe sempre que houver mudanças relevantes na situação física, legal ou de uso do imóvel. Alguns gatilhos comuns são: após construções e reformas. Assim que sair o habite-se, inicie o processo. A referência de prazo é de 180 dias após a conclusão para evitar multas e efeitos em cadeia. Ao identificar erros da matrícula, faça a retificação o quanto antes. A demora pode dificultar comprovações e alongar o processo. Antes de vender o imóvel, verifique se a matrícula acompanha a realidade. Averbações pendentes afugentam compradores e alongam a negociação. Inventários. Já que a documentação atualizada agiliza partilhas e reduz conflitos. Averbações em atraso encarecem o processo. Para adequação fiscal. Se a área construída aumentou e o IPTU não foi ajustado, pode haver cobrança retroativa. A averbação regulariza a base de cálculo. E mudanças promovidas pela prefeitura. Alteração de nome de rua, numeração ou delimitação de bairros precisam ser refletidos na matrícula. O caminho é organizado e você pode conduzir com apoio técnico para dar segurança. Em linhas gerais, o processo segue essas etapas. Primeiro, prepare a documentação básica, matrícula atualizada do imóvel, documentos pessoais, comprovantes de residência e, se houver mais de um proprietário, todos precisam participar. Segundo, tenha o projeto e a aprovação municipal em caso de obras. Para construções e reformas, é necessário um projeto técnico assinado por arquiteto ou engenheiro. A prefeitura avalia o zoneamento, código de obras e demais normas locais e as mudanças durante a execução devem ser aprovadas previamente. Imprevistos inviabilizam o habite-se. Terceiro, execução conforme o projeto. Siga o que foi aprovado. Qualquer ajuste deve voltar à prefeitura para revalidação antes de ser executado. O quarto passo é a vistoria e habite-se. Ao final, a prefeitura realiza a vistoria e, se tudo estiver conforme, emite o habite-se ou certificado de conclusão. Quinto, faça o levantamento topográfico. Um topógrafo realiza medições atualizadas do terreno e das construções. Esse documento fundamenta correções na matrícula e consolida áreas e limites. Sexto, prepare o dossiê para o cartório. Matrícula, documentos pessoais, habite-se, levantamento topográfico, ART, que é anotação de responsabilidade técnica do profissional, e outras certidões podem ser solicitadas conforme o caso. O sétimo passo é abrir o protocolo no cartório de registro de
imóveis. O cartório analisa a documentação, se estiver tudo correto, efetua a averbação. O prazo médio no cartório é de 15 a 30 dias úteis. O oitavo passo será o pagamento de emolumentos. Os valores seguem tabelas estaduais e variam por tipo de averbação e valor venal. E, por último, chegou a hora da retirada da matrícula atualizada. Concluída a averbação, você recebe a nova matrícula com todas as alterações registradas. Guarde o documento com cuidado. É a prova oficial da situação atual do imóvel. Mas e os prazos e organização? O ciclo completo do projeto à matrícula atualizada costuma levar de 3 a 6 meses, variando conforme a complexidade da obra e a agilidade dos órgãos. Para reforma simples, tende a ser mais rápido. Para unificação, desmembramento ou retificação maiores, prepare-se para prazos mais extensos. O importante é iniciar cedo e acompanhar cada etapa. E quanto custa para averbar um imóvel? Os custos variam por estado, tipo de averbação e valor do imóvel. Os principais gastos que você vai ter são com emolumentos do cartório, pode variar de R$ 800 a R$ 2.500 para a maioria dos casos. Os honorários profissionais, como arquiteto e engenheiro, também podendo variar bastante de R$ 2.000 a R$ 8.000, conforme a complexidade. Levantamento topográfico, que varia de R$ 800 a R$ 2.000, dependendo do tamanho e topografia. As taxas da prefeitura podem ser de R$ 200 a R$ 1.500 e estão ligadas à aprovação do projeto. E podem surgir algumas documentações adicionais, como certidões e autenticações. Separe de R$ 100 a R$ 300 para isso. Na soma, uma averbação residencial comum pode ficar entre R$ 4 e R$ 12.000. Parece um investimento alto, mas lembre-se que estamos falando de valorização, segurança e fluidez para vender, financiar ou transmitir o bem. Em muitos casos, o custo de não averbação sai mais caro e é sobre isso que falamos a seguir. Mas você deve estar se perguntando, e se eu não fizer a averbação? Aqui vai uma lista do que pode dar errado. Primeiro, as dificuldades de venda. Imóveis com matrícula desatualizada assustam compradores. Muitas negociações travam quando o interessado percebe que terá que assumir a regularização. O resultado pode ser um desconto forçado no preço, atrasos ou desistências. Você também pode enfrentar a negativa ou encarecimento do crédito. Se a matrícula não corresponde à realidade, propostas de financiamento ou outras operações de crédito podem ser negadas. Mesmo quando avançam, a avaliação de risco considera a insegurança documental, o que tende a piorar as condições. Além disso, pode sofrer problemas fiscais. Se você ampliou a área construída e não atualizou, a prefeitura pode cobrar IPTU retroativos, com juros e multa. Dependendo do tempo e da diferença da metragem, o impacto no orçamento pode ser significativo. Também pode acontecer as complicações em inventário. Em processos de herança, a documentação desatualizada encarece e atrasa a partilha. Herdeiros acabam arcando com os honorários e custas adicionais até regularizar tudo, estendendo prazos de um processo que já é naturalmente sensível. Outra consequência pode ser a aplicação de multas e penalidades. Algumas prefeituras aplicam multas quando a averbação não é feita dentro do prazo legal, por exemplo, os 180 dias após a conclusão da obra. Os valores variam e podem gerar um custo que, somando ao processo de regularização, fica mais alto do que se você tivesse averbado no tempo certo. Você também pode perder direitos e obrigações de correção. Em situações extremas, construções não averbadas podem ser consideradas irregularidades, o que abre espaço para exigências de demolição ou adequações caras. E claro, a desvalorização significativa. Imóveis com pendências documentais tendem a valer menos. A diferença pode chegar a 20% ou 30% do valor de mercado, justamente por conta do risco e do esforço que o comprador terá para regularizar depois. E quais as dicas para evitar problemas na averbação? Vamos consolidar algumas medidas práticas que fazem a diferença. Contrate profissionais qualificados. Arquitetos e engenheiros com experiência conhecem as necessidades e evitam erros que derrubam o habite-se. Verifique registro ativo no conselho de classe e alinhe o escopo e responsabilidades. Mantenha o projeto sempre atualizado. Qualquer mudança durante a obra deve ser aprovada antes de executar. Mudanças no improviso geram não conformidades e inviabilizam a documentação. Acompanhe os prazos públicos. Prefeituras têm prazos próprios para análise, vistoria e emissão de habite-se. Acompanhe o protocolo,
cobre retornos e evite que o processo durma na fila. Organize o dossiê desde o início. Guarde originais e cópias em locais seguros. Tenha uma lista com documentos pessoais, projetos, ART, ABITSE, levantamento topográfico e certidões. Documentação dispersa é sinônimo de retrabalho. Faça uma vistoria prévia. Antes da vistoria oficial, valide se a execução bate com o projeto aprovado. Ajustes pontuais antes da vistoria evitam exigências que atrasam o ABITSE. Pesquise custos antecipadamente. Consulte a tabela de emolumentos do seu estado, peça orçamentos detalhados a profissionais e topógrafos e estime as taxas municipais. Planejamento evita surpresas. Verifique a situação fiscal, confirme a inexistência de pendências de IPTU e demais débitos. Alguns cartórios exigem certidões negativas. A adiantar isso, agilize o protocolo. Mantenha a comunicação ativa, converse regularmente com o profissional responsável, com a prefeitura e com o cartório. Acompanhamento próximo antecipa problemas e melhora a fluidez do processo. Agora vamos responder as principais dúvidas. Primeiro, é possível fazer sozinho? Em casos simples, sim, mas para construções e reformas é obrigatório ter o acompanhamento técnico. Segundo, demora quanto tempo? Isso pode variar bastante, mas vamos colocar uma média de 3 a 6 meses. Terceiro, é possível regularizar obras antigas? Sim, mas pode exigir adequações às normas atuais. Quarto, esse processo aumenta o IPTU automaticamente? No geral, sim, porque o imposto considera a área construída. Então, se aconteceu alguma alteração nisso, pode acontecer. E quinto, posso vender sem averbação? Até pode, mas é arriscado e geralmente menos vantajoso. Agora que você já sabe tudo sobre averbação, lembre-se, averbar é cuidar do seu patrimônio, é garantir que a matrícula reflita a realidade, que seu imóvel esteja valorizado conforme as normas e pronto para qualquer negociação, seja venda, inventário ou uma operação de crédito. Na Cashme, você encontra crédito para construção com condições claras, seguras e adaptadas ao seu perfil. Assim, você consegue realizar o seu projeto e depois regularizar tudo corretamente, mantendo a documentação em dia. Clique no link da descrição e faça uma simulação gratuita que a gente cuida de tudo para você. É rápido, fácil e sem compromisso. Obrigada por ficar comigo até o fim. Até a próxima!